Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Semanalmente convidamos aqui pessoas que de fato têm uma palavra ética, que estão contribuindo para a construção de uma sociedade justa, solidária e sustentável. E hoje nós temos a alegria de entrevistar Mônica Maria de Souza. A Mônica é formada em Biologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é professora de Ciências e professora de Biologia da Rede Estadual de Minas Gerais e da Rede Municipal de Belo Horizonte. E a Mônica participa também da direção do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Mônica, bem-vinda aqui no Palavra Ética. Obrigada, Frei. É um prazer a gente estar aqui nessa conversa. Eu quero de antemão agradecer ao senhor pela sua participação no nosso movimento, o apoio que você nos deu ao longo de todos os nossos dias de greve. É dever. Sinta mais do que em casa, sinta-se numa sala de aula aqui, bem à vontade, tá? Obrigada. Mônica, para começo de conversa aqui no Palavra Ética, a gente começa perguntando um pouco sobre sua origem. Para além de formada em Biologia, professora da Rede Estadual de Minas e Municipal, professora de Ciência e Biologia, fala um pouquinho, melhor, quem é a Mônica, onde você nasceu, as influências e as marcas. Eu nasci em Santos Dumont. Santos Dumont, Minas Gerais. Santos Dumont, terra de Luiz Dulce. E eu comecei a ter uma participação mais efetiva nos movimentos, foi na greve de 79, eu ainda era estudante, e o Luiz era liderança nossa na fundação da UTE, e o Luiz estava em greve de fome. E foi quando a gente começou um movimento mais participativo, e foi aí que eu comecei, eu já tinha vontade de ser professor, meu pai era professor, e aí foi que eu comecei efetivamente no movimento sindical, foi nesse período. E quando eu me formei e vim para Belo Horizonte em 82, eu já havia passado um concurso da Rede Estadual, que foi um concurso conquistado na greve de 79 e 80, essa greve conquistou o concurso, eu vi fazer o concurso em 81, e em 82 eu comecei então a trabalhar em Belo Horizonte como designada. Foi preciso 4 anos de greve para que a gente conseguisse que esse concurso se efetivasse chamando os professores que haviam passado no concurso. E aí eu comecei no movimento de greve. Então eu já estive em todos os lugares da educação possíveis. Fui coordenadora, diretora da escola, já fui diretora do sindicato antes, mas gosto muito de ser professora. E é professora então há quase 30 anos? Ah, sim. Já deve ter uns 30 anos já que eu sou professora. E sindicalista também? Isso desde o início. Quase toda, desde o início. Todas as greves, a partir de 82 eu fiz. Seja na Rede Municipal de Belo Horizonte, seja na Rede Estadual de Belo Horizonte. Ô, Mônica, então, nós tivemos recentemente a mais longa greve do Estado de Minas Gerais, foi a greve dos professores da Rede Estadual, né? E você, mais do que ninguém, conhece por dentro, né, os desafios. Como é que é exatamente as condições de trabalho hoje na Rede Estadual de Educação de Minas? Uma categoria não faz uma greve de 112 dias se as condições de trabalho fossem boas. Quer dizer, os 112 dias são uma demonstração da incapacidade dos governos que têm vindo em Minas Gerais de traduzir em melhoramento para as escolas públicas de Minas. A gente passa dentro da escola por situações que muitas vezes são estressantes, trazendo adoecimento constante da categoria. São professores que adoecem todos os dias e não é à toa. As condições de trabalho, de fato, são muito complicadas. São espaços inadequados que a gente tem dentro da escola, continua o pós-GIS, a materialidade de apoio, em geral, a gente não tem, ou se existe, por exemplo, uma sala de informática, não tem um pessoal que fique lá naquela sala esperando os professores, não tem como nem levar os alunos para aquele espaço. Quando existe a sala de informática, por exemplo, laboratórios de ciência e biologia praticamente não existem, e se existem, eles não estão funcionando pela dificuldade de poder levar o aluno, de planejar uma aula nesses espaços. O número de alunos na sala de aula, na situação social que a gente vive hoje, é muito grande. Qual é, mais ou menos? Hoje, o ensino médio chega a ter mais de 40 alunos em sala. E no ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, chega em torno de 35, 36, 37 alunos. Então, a gente nem consegue ter um atendimento mais próximo do aluno, porque é impossível. Então, a gente acaba trabalhando com uma turma toda e, às vezes, atendimentos necessários para um outro aluno acaba sendo muito difícil para a gente.
Além de que hoje a gente tem um problema que a família está nos entregando os filhos. Então, o professor hoje tem múltiplas funções. Ele não é apenas um professor, um mestre, um educador. Não. É isso que a sociedade precisa entender. A gente está adquirindo um papel dentro da escola, uma função social, que é muito maior do que aquela que é ensinar e aprender. E isso acaba trazendo dificuldades, porque existem situações com o aluno que a gente não é um profissional preparado para lidar. Não existe apoio, não tem um psicólogo, não tem um psicopedagogo, não tem um médico, neurologista, enfim. Tem casos que a gente não dá conta, por mais boa vontade que a gente tenha. Aí, quando a gente vê um caso de violência de um aluno, aquela violência não se deu aquele dia. Aquele aluno já tinha dado mostras de que ele não estava bem. E o professor, às vezes, manda avisar, fala para a direção, manda avisar para a secretaria, mas a providência não é tomada. Quando vem a violência, todo mundo assusta. Mas aquele menino já dava aviso há muito tempo. E a gente percebe isso em sala de aula. Então, e isso tudo vai trazendo ao professor um conflito, uma tristeza e uma falta de ação que acaba trazendo o adoecimento. Mônica, no estado de Minas Gerais, está faltando escolas e o número de professores é suficiente? Ou como é que... Vamos entender uma história que é interessante. Prédios são fáceis de fazer. Coisa mais fácil é prédio. Por isso que se inaugura tanto prédio disso, prédio daquilo. Porque prédio é fácil. Agora, colocar o pessoal lá dentro é difícil. Então, o que acontece em Minas? O número de pessoas está reduzindo drasticamente. Isso já é visível. As universidades já sabem disso há alguns anos. Depois agora, quero que você me diga quais são as causas. Agora, onde que está a nossa dificuldade? Em Minas Gerais tem um problema que se chama designação. Essa famigerada designação... O que é isso? Explica para quem está longe. É contratar um professor para aqueles cargos onde não existem professores que são concursados. Os chamados efetivos ou efetivos? Os efetivos são aqueles que entraram por concurso. Quantos tem, mais ou menos, hoje, efetivados? Hoje, efetivos e efetivados devem estar em torno de 200 mil. Mas nós temos mais de 100 mil que são contratados? Designados, contratados. E ele é contratado como é? Por semestre, por ano? Eles são contratados por ano, mas eles podem perder o cargo a qualquer momento. Então não eles tem não têm garantia absolutamente nenhuma. Segurança nenhuma. E além da falta de segurança, eles também, terminou o contrato, eles também saem com a mão na frente e outra atrás. Então, pelos números aí, está faltando no mínimo 33% de professores efetivos. Sim. E aí vamos entender esses 100 mil, o que é na verdade. Os designados, eles podem entrar com uma autorização que a Secretaria de Educação dá para esses profissionais. E, na verdade, muitos deles são estudantes, um grande número de estudantes de áreas variadas e profissionais de outras áreas. Então, já acaba estando... E tem diferença salarial entre os efetivos e os contratados? Não. A questão designada é que ele não tem segurança nenhuma, mas aqueles que já são designados antes de 2005 ainda têm algumas vantagens. Eles têm quinquênio, né? Eles têm uma carreira até então. Em 2005, o Aécio Neves acabou com a carreira do professor. Então, para os designados contratados, por exemplo, participar de uma greve é mais complicado? Muito mais complicado, porque são eles são muito mais vulneráveis. E aí, o que eu queria dizer em relação ao designado? É que ele mascara a falta de professor. Porque como pode entrar qualquer profissional que tem autorização, então tem engenheiro, enfermeira, psicólogo, contador dando aula. Então, isso mascara a ausência do professor. Como está a crise de emprego em outras áreas, né? Isso mascara, acaba, por exemplo, essa questão gravíssima que eu achei uma falta de ética. Quem aceitou o cargo e a postura que o governador teve e a secretária. Ao promover uma designação para substituir grevista, além de ser uma questão ética muito grave de quem aceitou, né, estar no lugar de grevista, estava lutando pelas melhores condições de vida e de salário da educação no Estado, aconteceu de entrar naquelas vagas que conseguiram alguém para estar ali, muito estudante e muitos profissionais de outras áreas. E aí, finge-se, né, que tem professor para as escolas, não tem. Mascarando a realidade. Mascara a realidade, a designação mascara a realidade. Isso para nós é um problema, porque ao mesmo tempo que são necessários professores para essas áreas onde não existe, ao mesmo tempo é um problema para quem é professor e sabendo que a educação, ela vai lá na frente vai ter um vácuo. Não vai ter profissional para poder estar nas escolas. Mônica, então pela sua análise, se eu estou entendendo bem, para alavancar uma melhoria grande de qualidade na educação estadual de Minas, teríamos então que abrir concursos para mais ou menos 100 mil professores, é isso? A greve do ano passado, uma das conquistas foi exatamente o concurso, que ainda não foi o edital de sal, mas a gente ainda não agilizou, por quê?
porque a gente estava em greve, segundo a resposta do governo. Mas o número de vagas que estão no edital é aquém daquilo que é necessário mesmo. Agora, eu pergunto para o senhor... Você sabe qual é o número? São 50 mil que ele publicou no edital, e a gente sabe que são necessários mais do que isso. Aí eu pergunto, um jovem que forma hoje, em qualquer outra área, mesmo que não tenha curso superior, ele ganha mais do que um professor. Ele vai querer um trabalho que é desgastante para ganhar o que ele ganha e com a questão da violência que está séria na escola, ele não vai. Então o jovem não tem estímulo para ser professor hoje. Não existe estímulo. Ô Mônica, pelo que você está falando aí, a pergunta é meio óbvia, mas tu falar, a violência está presente então também no mundo escolar? A violência escolar, ela se dá primeiro pela forma como o governo nos trata. Porque se o governo nos trata, se o governo nos trata com esse descaso, quem que vai nos tratar bem? A própria sociedade, os próprios alunos falam, se não tem ninguém que os respeite, eu também não vou respeitá-los. Então a gente tem isso, a gente tem na sociedade hoje essa desmoralização da carreira do professor. Ele é desmoralizado. E aí a violência chega no tratamento, porque às vezes quando as pessoas pensam em violência, elas acham que vai ser agressão física, que vai ser o tiro, não. A violência é cotidiana nas relações, é o desrespeito, né? É um diretor que desrespeita um professor, por exemplo, é um aluno que desrespeita, é um pai e mãe que desrespeita o professor, então é cotidiano. Quando chega a violência física, já explodiu as relações dentro da escola. E aí a gente precisa, de fato, refazer essas relações para poder que a educação tenha futuro em Minas. A primeira preocupação hoje é essa. Quem será professor em Minas daqui a alguns anos? Exatamente. Eu mesmo, Mônica, eu já conheço dezenas de professores que fizeram concurso, deixaram de ser professores e hoje são agentes penitenciários. Não é só agente penitenciário, não. Porque estão ganhando mais do que... Ganham mais. Inclusive, como o programa da Record mostrou, né, o auxiliar de pedreiro, o servente pedreiro, exatamente, acaba que ele ganha mais do que alguns professores. Isso é real. Então, o jovem não é estimulado hoje a ser professor, não tem estímulo. Um servente falou na Assembleia lá, né? Falou, como servente estou ganhando R$ 1.300. Exatamente. Então, não tem estímulo. Quer dizer, então, o jovem vai ter estímulo para ser professor baseado em quê? Não existe. Um detalhe, Mônica, você falou aí do PODGIS. Tem-se uma remuneração pelo PODJUS, não tem? Eu já ouvi falar que tem gente que é contra acabar com o PODJUS para não perder a vantagem. E você defendeu aqui a extinção do PODGIS. Não, como é que é isso? Eu não defendi. Não, como é que explica bem isso? O nome é um nome que a categoria deu numa greve, quando a gente conquistou o direito de ter uma vantagem por estar em sala de aula. Porque a gente observa que algumas pessoas, o desgaste é tão grande dentro da sala de aula, que eles ficam loucos para ir para outras áreas dentro da secretaria. Vai para uma secretaria, vai trabalhar na superintendência. Biblioteca. Vai na biblioteca, porque ele não dá conta daquele espaço mais. Então, há alguns anos, a gente conquistou numa greve uma vantagem de estímulo por estar na sala de aula. E em 2005 foi outro ato do governador Aécio Neves, né, que aliás evaporou-se nessa greve, ninguém ouviu falar nele, e ele ficou longe de mim porque ia sobrar para ele, porque a questão da carreira foi com ele, e essa vantagem, em 2005, ela deveria continuar sendo paga para aqueles profissionais que continuam sem, por exemplo, que perderam o quinquênio, porque a partir de 2005 o governo retirou o quinquênio da carreira, e eles não têm pago. Nós estamos, inclusive, com uma ação na Justiça para o pagamento do biênio. Tem uma vantagem que a gente conseguiu de estímulo para aquele professor permanecer como professor em sala de aula. É uma vantagem pequena, o valor dela não é muito, mas é um estímulo para que permaneça. Sabe quanto pode precisar? Aí, em torno de 5%. 5% do valor, depois você fala. Mônica, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando a professora Mônica Maria de Souza. Mônica é formada em Biologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professora de Ciências, professora de Biologia na rede estadual do Estado de Minas Gerais e também na rede municipal de Belo Horizonte, capital mineira. E a Mônica é também da direção do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas,
a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Mônica Maria de Souza. A Mônica é formada em Biologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e é professora de Ciências, professora de Biologia na Rede Estadual do Estado de Minas Gerais e também na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. E a Mônica é também da direção do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Mônica, no primeiro bloco aqui no Palavra Ética, você estava fazendo uma análise das condições de trabalho das escolas, do ser educadora na Rede Estadual de Minas Gerais, né? E terminou agora na madrugada do dia 29, né? À meia-noite e meia, a mais longa greve do Estado de Minas Gerais. 112 dias de greve dos professores da rede estadual. Vamos tentar fazer um balanço. Primeiro eu começo perguntando assim, a greve terminou ou a greve foi suspensa? A greve foi suspensa. A gente mostrou para a sociedade de Minas que tanto nos apoiou nesses 112 dias. Eu nunca vivi uma situação em que a gente tivesse tanto apoio e tanta participação. A gente mostrou para a sociedade que a gente está aberto ao diálogo. A hora que dialogou, a gente suspendeu a greve. Então, a gente ficou claro quem que foi intransigente ao longo de 112 dias. Quer dizer, a categoria estava aguardando uma negociação para que a gente começasse a também defender o piso, que é uma lei nacional que o governo Lula teve a clareza de enxergar. Piso salarial nacional. Teve a clareza de enxergar para a educação. E como é um piso só para o professor, a gente defendeu o tempo todo da greve, a direção do Sindiúti defendeu desde o primeiro momento que era necessário um piso também para os outros segmentos da categoria, porque os baixos salários não é só do professor, não, é do auxiliar de serviço, da secretaria, do vice-diretor, da direção da escola, e o Sindicato Único é dos trabalhadores de educação. Então, era necessário... O Sindiúti não defende só as professoras. Não, o Sindicato é de Todos trabalhadores os trabalhadores único em educação. E era muito importante que a gente estivesse juntos na negociação desse piso dos outros segmentos. E, dentro do documento que foi feito junto com o governo, essa possibilidade de negociar também para os outros segmentos foi levantada. Então, a gente está com a esperança de que a gente vá sensibilizar o governo para que toda a escola ganhe nesse movimento. Mônica, para a gente ser bem didático, para quem está mais distante assim, uma das reivindicações, então, da greve era a realização, a implementação do piso salarial nacional em Minas. Tinha outras reivindicações? Ah, nossa pauta são 30 e tantas reivindicações. Quais as principais? Porque as pessoas, quando acham que a gente está em greve, o que fica evidente é nosso salário, mas não é não. A gente pede a questão do número de alunos, a materialidade para a escola, melhores condições de trabalho. A gente faz uma série de negociações que revertem benefícios do próprio aluno, porque não adianta também a gente só pensar no salário e as nossas condições de trabalho, e o aluno, que é quem a gente precisa formar, também não ter condições de estar presente ali. Quais as principais reivindicações, então, além do piso? É o que eu estou dizendo, a gente reivindica melhores condições de trabalho dentro da escola, materialidade, laboratórios para a gente poder ter melhores condições do ensino e aprendizado daqueles alunos, a redução do número de alunos em sala, enfim, tudo aquilo relacionado, melhoramento da biblioteca, tudo aquilo que relaciona ao ensino e aprendizagem, sempre está presente na nossa pauta. E é interessante você me perguntar, Fê, porque as pessoas não sabem disso. Quando eu cheguei para cá em 82, eu fui trabalhar numa escola em que eu tinha, em média, 10 alunos por sala em pé, porque não havia carteira. Não se renovavam mesas e carteiras, elas iam quebrando com o uso. Isso. Era aquela pilha de carteiras quebradas num canto da área da escola, não havia reposição, por incrível que pareça. Até parece que você está falando de estado mais pobre do país, né? Isso quando eu cheguei aqui, né, há quase 30 anos atrás. E uma das reivindicações nossas era essa. Parece brincadeira, né, Frei? A gente pediu reposição de carteira para que os alunos pudessem assentar para ter aula.
Quer dizer, o tempo todo, essas reivindicações que a gente faz em relação aos nossos alunos, à nossa comunidade, colegiado escolar foi conquista de uma greve. Se os pais hoje estão na escola participando de um colegiado, foi uma greve que conquistou isso. Se hoje a comunidade elege diretor de escola, foi uma greve que conquistou isso. Quer dizer, as pessoas têm que saber que a nossa história não é só reivindicar salário, não. O salário faz parte da nossa sobrevivência como indivíduo, mas todo o funcionamento da escola, que hoje todo mundo acha que faz parte do cotidiano da escola, foram conquistas de greve. Ok, Mônica, fazendo uma avaliação da greve, dos 112 dias de greve, a mais longa da história de Minas Gerais. Quais as conquistas que você enumera assim? As que já estão consumadas e as que estão no anzol? Eu acho que o governador, ele afirmando, né, que de fato o piso é necessário, eu achei que foi um avanço. Por quê? Porque o governador desconhecia até a lei do piso. Já tem outros estados, quer dizer, a lei federal 11.703 diz que os estados têm que pagar um piso. Então. Tem outros estados que já pagam o piso salarial nacional? Santa Catarina conquistou agora recentemente numa greve. Sergipe, o piso deles é bem significativo. E outros estados estão todos em greve. Qual o valor do piso salarial nacional reivindicado? O piso hoje, o valor seria 1.187. Seria o valor até 40 horas, que era o que a gente reivindicava. Como tem até 40 horas, muitos governadores e prefeitos estão fazendo a proporcionalidade para a carga horária local. E a proporcionalidade 24 significa esses os 712, foi isso que o governador fez. Quer dizer, é um piso bem indecente, né? R$712 por 24 horas para ser professor da rede estadual. Então, dizendo a questão, porque eu acho muito interessante, porque o ser humano nunca é considerado. É considerada a lei de responsabilidade fiscal, o orçamento estadual, quer dizer, são discursos monetários e técnicos, e se a escola não merece o mínimo de respeito, mas a responsabilidade fiscal é respeitada. Sabe, é uma legislação que eu não consigo entender. Responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. Sabe, eu não consigo entender, na Constituição, eu não consigo entender como é que os direitos sociais, tanto pela justiça, porque eu acho que a justiça pecou muito nessa nossa greve. Ela acabou tendo um lado, que não foi o nosso, né? E a gente, pela primeira vez na vida, eu acho que é por isso que essa greve durou tanto. Além da força da categoria, a gente tem muito orgulho de participar dessa categoria, de ser a direção dessa categoria. A gente sentiu muito orgulho disso, porque a pressão toda que essa categoria teve ao longo da greve por esse governo, e eu acho que uma das razões que segurou foi o movimento social apoiando e sabendo que estava reivindicando o cumprimento de uma lei. Uma lei federal. Nós nunca tivemos isso em greve nenhuma, nós sempre conquistou ou uma nova lei ou um acordo que fez o governo. Pela primeira vez era o cumprimento de uma lei. Eu acho que isso segurou muita categoria, quer dizer, eu estou pedindo que se cumpra uma lei. E perspectiva de carreira? Foi conquistada na greve? O acordo é que a gente ainda não tem, Porque parece que inicialmente o governador Anastasia tinha proposto 712 para todos os tipos de professor. O que a gente tem que tem só segundo grau ou que tenha doutorado. O que é isso? O que nos segurou tanto nessa questão do 712 para todos? Isso significa que um professor que tenha entrado hoje na escola, um professor que tenha 10 anos de escola ou que tenha 25 anos, ganharia 712. Aquele que teria ensino médio, mestrado, doutor, seja lá o que for, 712. Quer dizer, como é que alguém vai ter vontade, vai ter incentivo a estudar, a permanecer na carreira, se isso não é respeitado? Se isso não é valorizado. Então, a gente não tinha como não reivindicar, porque é fundamental para a categoria a questão de que ela se aprimore. Isso já está garantido, essa perspectiva de ascensão na carreira? O governador declarou que ele vai respeitar a carreira. Como é que, isso numericamente... Quer dizer o quê? Que o 702 é o piso mínimo para o ensino médio. A partir daí, se vai ter o percentual à medida que aquele professor tem uma determinada certificação. Já tem um percentual que definiu hoje? Nós publicamos uma tabela que dá em torno de 22% de um nível para outro em cima do 712. Aí dá 800 e pouco, 900 e assim vai gradativamente de acordo com a certificação, com o estudo daquele professor. E a categoria agora, você falou no início que a greve foi suspensa e não encerrada. Como é que está a perspectiva? A nossa perspectiva é que o governador, de fato, cumpra aquele documento que ele nos enviou, que é respeitar a carreira, que é respeitar o piso para todos os segmentos da educação. Isso para nós é muito importante.
a anistia para os grevistas, porque não é fácil sustentar uma greve como a gente sustentou, em que as pessoas foram penalizadas por lutar por um direito que era legal. Então, quais foram as penalizações feitas a cada assembleia ele tinha um movimento repressivo. Então foi substituição de grevistas, foram os designados sendo dispensados, foi vice-diretor e diretor sendo exonerados do seu cargo, corte de pagamento há 2 meses que os professores em greve não recebem pagamento, e fora as pressões diretas. A tropa de choque também visitou os professores? Isso fazia parte da nossa rotina. Aliás, como sempre fez, né? Até na inauguração do relógio da Copa, não foi? Até a inauguração que nós inauguramos o nosso relógio também da greve, né? E aquele dia foi um dos dias mais graves que teve de confronto direto, em que a gente recebeu gás de pimenta na cara, né, bolas de borracha, em que eles puseram ônibus no lado que a gente estava lá. Isso na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A Praça da Liberdade. O lado da praça que a gente estava, em frente à casa do Dom Valmor. Do arcebispo lá, Dom Valmor. Nós estávamos daquele lado, eles puseram os ônibus ali na nossa frente, para nos tampar, para os convidados da festa não nos verem, e a hora que eles puseram os ônibus, eles eram com gás de pimenta. Ônibus da tropa de choque? Uns ônibus, tinham variados. Não só da polícia, como outros ônibus. Eles puseram ônibus na nossa frente, para que ninguém nos visse, e vieram com gás de pimenta para o nosso rosto, nosso olho, boca. Foi um momento difícil. Aí as pessoas, de fato, começaram a ficar, de fato, mais tensas mesmo. E quando eles correram para a praça, para que a gente fosse visto de frente para o palácio, a polícia então tentou nos parar e foi derrubando as grades para a gente pudesse passar para chegar do outro lado, para que nos vissem. Foi quando a polícia disparou as bolas como é que chama? As balas de borracha, e algumas pessoas receberam, teve ferimento na testa, receberam na barriga, Quantos professores estavam presentes na manifestação, mais ou menos? A gente acredita que aquele dia devia ter em torno das 3 mil pessoas lá. Os 3 mil professores. E não era só professor, não. Tinha outros sindicatos, movimentos sociais presentes conosco lá. Fora os algemados que estavam o dia inteiro em frente ao Palácio da Liberdade. Que um pouco antes da festa, eles fizeram um acordo com a gente que se a gente se retirasse, para não atrapalhar a festa, né? Para que o Brasil inteiro não soubesse o que estava acontecendo em Minas, que eles abririam então a negociação. E assim, como a gente sempre mantém a nossa palavra, nós nos retiramos. Quando foi na terça-feira, qual não foi a nossa surpresa de que o projeto, ao invés de ser retirado, o governador mandou que o projeto fosse votado com urgência. Aí foi que a gente, então, resolveu que não tinha como a gente suspender a greve tinha que continuar. E nessa greve teve 2 professores que fizeram 9 dias de greve de fome, né? Além dos movimentos todos, a gente teve que 2 professores decidiram que talvez eles, colocando a vida deles à disposição da categoria, talvez sensibilizasse o governador. E foi o que aconteceu, né? A hora que eles completaram 8 dias de greve de fome, que eles começaram na segunda-feira passada, com a negociação, então, a gente suspendeu, a diretoria então resolveu que era hora de que eles parassem a greve de fome, porque já estava tendo até risco de vida para eles. Ok. Mônica, muito obrigado por essa entrevista. Eu espero vivamente que essa greve histórica possa ser um marco na sociedade mineira, né? Uma alavanca para a gente ter realmente educação pública e de qualidade daqui para frente, para que os nossos mestres educadores sejam de fato respeitados, né? E tem cenas inesquecíveis, né? Por exemplo, no último dia, assim, quando chegávamos em marcha na Assembleia Legislativa rodeada por mais de 1000 policiais da tropa de choque. Eu nunca vi tanto policial. Falei, gente, meus professores são tão perigosos assim, precisa de tanto, né? Então é hora da gente respeitar e tratar com o maior carinho. E aproveitando para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez, em nome da direção do Sindiúti, todos os movimentos sociais e sindicatos que ficaram com a gente nesses 112 dias. Isso para a gente foi muito importante. Ok. Nós entrevistamos aqui no Palavra Ética a Mônica Maria de Souza. Mônica, que é formada em Biologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professora de Ciências e Biologia. Mônica é professora da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais e também da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, é da direção do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Obrigado a toda a direção da TV Comunitária e aos funcionários que nos ajudam aqui e a você, telespectador, que nos honra com a sua atenção. Muito obrigado e até o próximo programa.